Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. Hoje é dia 7 de novembro de 2012. Primeiramente, já começamos bem, queria pedir desculpas. Semana passada a gente não conseguiu fazer o chat por causa de instabilidades aqui no live stream, a gente não estava conseguindo manter o live stream em pé, e depois eu descobri que a sede do live stream é em Nova York. Então, devido ao furacão, depois o pessoal do live stream mandou um e-mail justificando que eles estavam com problemas e que o programa estava instável mesmo, mas vocês não têm nada a ver com isso, então a gente pede desculpas aqui por não conseguir. Eu estava até tentando fazer o login, fazer o programa por outros meios, mas a gente não conseguiu. Então, primeiramente, começamos com o pedido de desculpas. Segundo, querendo dizer para o pessoal que assiste depois no YouTube aí, que o chat é todas as quartas-feiras às 5h20 da tarde, logo depois do comentário do fechamento do Collor, e tem toda semana. A gente está tentando aumentar aí o número de programas, a gente tem novidades. Amanhã o Roxo vai fazer um programa de comentário semanal assim, sobre economia, sobre macroeconomia, sobre situação no mercado, etc. Comentário de mercado semanal que a gente vai fazer todas as quintas-feiras. Alguns eu vou até participar com ele, mas quando eu não participar na frente das câmeras, eu estarei por trás das câmeras como sempre. E é um comentário só sobre as principais notícias que movimentaram o mercado ou os principais cenários aí que estão influenciando no desempenho das empresas e dos papéis das empresas. Começa amanhã, às 5h10, 5h15, é um bate-papo de 15, 20 minutinhos e logo depois tem o chat de opções avançado. Mas são teoricamente dois programas diferentes, os dois o Roxo vai fazer, e na medida no desenrolar dos programas a gente vai tentar trazer convidados ou mais comentaristas ou outras pessoas também comentando sobre outras visões do mercado aí também, talvez uma visão de análise técnica, uma visão de economia, uma visão de macroeconomia. Mas o programa começa amanhã às 5h10, 5h15, entre o call de fechamento do Collor e o bate-papo de opções avançado. Terceiro aviso, por favor, participem, enviem perguntas, enviem dúvidas, enviem questionamentos, enviem xingos. Pode mandar qualquer coisa aqui, é um bate-papo mesmo. A gente ninguém aqui está fazendo análise nem nada do gênero. Simplesmente a gente está conversando sobre a situação dos papéis e tomando como base algumas estratégias quantitativas aí que a gente utiliza, que a gente acaba sempre notando, né, que elas têm um fundinho de verdade, tentando quantificar mais as coisas e não simplesmente ficar olhando se é triangulinho, se é o nome disso ou o nome daquilo, mas realmente fazendo uma análise um pouco mais voltada para a estatística, ou voltada para uma análise técnica um pouco menos visual, assim, como que é o normal do pessoal. O Arthur está dando boa tarde Arthur, e boa tarde a todos que estão. E pronto, já falamos 3 minutos, né, tá bom de abertura, a gente vai já... vamos começar os nossos comentários, como sempre, falando sobre o Ibovespa, comentar alguma coisa. Se alguém tiver alguma outra ideia, por favor, pode começar a mandar. Estamos aqui para engrandecer juntos o assunto. Vamos lá, tirar minha cara feia aqui, diminuir a banda para vocês me retornem aí, ver se está tudo em ordem, se as coisas estão funcionando, se o microfone está num volume bom, não está muito alto, se a câmera está boa, se está dando para ver. Vocês me dão um retorno, por favor. Aqui a gente está vendo um gráfico meio bagunçado do Ibovespa. Eu ainda não consegui limpar meu gráfico aqui, mas prometo fazê-lo para a semana que vem. Já tem uma versão nova do Shark Broker rolando aí, eu não consegui instalá-la ainda porque eu estava viajando e acabei chegando ontem à noite. Hoje eu só vim para o escritório hoje, então eu tô com o Shark Broker velho. Vocês me desculpem também, mas também é outra coisa que eu prometo para a semana que vem já resolver, né? E já deixar os layouts aqui todos bonitinhos para a gente conseguir fazer o chat da melhor maneira possível. Ibovespa entrando
tentando sair de uma tendência de baixa no curto prazo para uma tendência lateral, cuja qual já se encontra num prazo um pouco maior. O Arthur comentando o Ibovespa no semanal, as médias de 3, 8 e 20, agulhada do Didi caminhando para agulhar a barra dessa semana, pancada à vista. O agulhado do Didi é um sistema que utiliza as 3 médias. Quando as 3 médias ultrapassam por dentro de um candle, que vai explodir para um lado. O pessoal gosta muito, né, de dar o nome próprio para as coisas, né? Assim, acho que os analistas são um pouco vaidosos, vamos dizer assim. Explicando um pouco a agulhada do Didi, simplesmente é uma contração de volatilidade. Quando contrai a volatilidade e há uma congestão, né, as médias tendem a se alinhar, e quando, pela teoria do Didi aí, quando as médias se alinham, a contração de volatilidade, como o mercado funciona com contração e expansão de volatilidade, seria lógico de esperar, depois de uma congestão ou depois de um achatamento da volatilidade, que a volatilidade exploda. E normalmente é para um dos lados, lógico, ou vai para cima ou vai para baixo, mas isso se deve simplesmente à contração e expansão da volatilidade, ou, pelo nosso método aqui, é um setup de rompimento, né? Mas é um rompimento baseado em volatilidade, então não é assim também nada muito uau, de outro mundo. É uma coisa bem lógica, legal ele ter colocado isso, ter colocado o nome. E de novo, né, são 3 médias, uma média curta de 3 dias, uma média que ele consideraria média, que é de 8 dias, então para quem faz trade realmente 8 dias seria um prazo um pouquinho maior, então seria curtíssimo, curto, e 20 dias um prazo médio, né? Então para quem faz trade é isso que ele utiliza, utiliza uma média curta, uma média média, uma média um pouco mais longa, né, que seria a média de 20, 21 de referência de todo mundo, para estabelecer o critério aí de contração de volatilidade. A banda de Bollinger faz isso bem, as médias fazem isso bem, mas o Arthur disse que isso aí é no semanal. Vamos dar uma olhada no semanal. Funciona com as médias pequenas, com as médias diferentes também, mas o setup dela é esse, 3, 8 e 20 mesmo. Mas vamos pegar uma carona aqui pro Arthur, né? Como no meu gráfico semanal aqui, posso até colocar uma média mais longa. Vamos enfiar uma média longa aqui, só para vocês verem que não tem muita diferença entre o valor das médias em si, né? O que interessa é isso aqui, né? Colocar eu não quero poluir muito o gráfico, por isso que eu vou colocar uma média de 50 aqui, e eu estou colocando no semanal, né? Como vocês estão vendo, eu coloquei minhas médias aqui, tem de 5, de 9, de 21, deixa eu ver o que é isso aqui. Daqui é do Bollinger, nessa aqui é a de 50. Ele fez verde, meu, que troço. Eu coloquei verde, ele colocou azul. Eu só tô bem pra caramba. Mas enfim, como eu tinha falado, como o Arthur falou aqui, mesmo as médias sendo de valores diferentes, né, confirmam aqui a contração de volatilidade. Isso aqui é uma média de isso aqui é uma média de 5, essa média vermelha aqui. A média verde é de 50 e a média azul é de 20, de 21, né? Então elas estão aqui acumuladas nesse candle, nesse último candle. Vou aumentar aqui, elas estão acumuladas por aqui. Então olha a banda de Bollinger aqui como está escrito. Meu Deus, essa minha banda de Bollinger nunca está do jeito que eu deixo. Impressionante. Vamos melhorá-la também, não tem problema. Desculpa, pessoal, é falta de... Pronto. Então as bandas de Bollinger já estão mostrando aqui um estreitamento. A gente já fez ameaçou fazer um pivô aqui, tivemos um rompimento e voltou para congestão. Então, se a gente olhar, a gente está repetindo uma congestão aqui. As médias estão horizontais. Não preciso do Didi para me falar aqui. Não preciso da agulhada do Didi para me falar que isso aqui está tendo uma contração de volatilidade que pode explodir. O que a gente tem que estar sempre ciente se explodir, eu vou fazer o quê? Né? É isso que realmente importa. Então, o que a gente tem? A gente tem um suporte aqui que já foi resistência. Agora estamos olhando no semanal, né, em torno dos 57 mil pontos, 56.500, e a gente tem lá nos 63.500 lá em cima. Essa é a congestão no semanal que a gente está tendo, né? Então,
aqui talvez mais curta. Então, para quem gosta de operar mais curtinho, 60.500 já seria um patamar que, se fosse rompido, já indicaria pelo menos o teste lá para cima. Daqui para baixo, lá para cima, já tem uns 10%, 5, 10%, né? Ó. Aqui seria 60.500, aqui é 63.000, 5%, que é operar uma congestão no semanal. Não sei se seria tão interessante, mas é lógico que o semanal acaba sendo uma bússola aí do que pode acontecer num prazo um pouco maior. E para quem opera no diário, olhar sempre olhar o período acima, né? Olhar o time frame acima sempre é uma boa. Então, olhando no semanal, tínhamos uma congestão aqui em junho, chegou a romper a congestão, voltou testou a congestão como suporte, chegou a ter um rompimento aqui no meio de setembro e corrigimos e voltamos para essa congestão anterior aqui. Perdendo essa congestão, vamos testar lá embaixo os 52.000, que é alguma coisa que eu já tinha falado também no gráfico diário. Então, tendo explosão ou sem explosão, a gente já sabe quais são os parâmetros aí, quais são os limites que elas podem atuar, né? Perdendo 52, pode vir para perdendo 56, vem testar a banda de Bollinger aqui embaixo e a base da congestão anterior em 52 e rompendo esse patamar de 60.000, 60.500, vai testar o patamar dos 63.500 e daí fica mais ou menos livre para testar o topo lá em 70.000, 69, alguma coisa. O Arthur completa falando aqui do semanal Ibovespa está abaixo da média de 200 períodos, é verdade também. Podemos colocar a média de 200 períodos aqui, vai encher de linha, vocês vão ficar malucos isso aqui, né? Então a gente vai, mas não tem problema, depois eu apago, depois a gente muda as coisas aí. Colocar em marronzinho, média de 200 períodos. Tudo bem, não tem problema. Ai, meu Deus. Vamos lá, colocar mais candles, senão ele não deixa eu colocar a média. Opa. Ronaldo também é cultura. Aprenda a mexer no Shark vendo o chat do TG. Vamos lá, agora a gente coloca a média. Média simples, né, Arthur? É isso, minha média simples que ele falou. Só tô aqui dando moral pro Arthur, porque ele é freguês velho, então cliente, quer dizer, freguês não, ele é cliente antigo, então tá aqui a média de 200, em torno de 60.500 pontos, coincidindo aqui, né, com a resistência que a gente tinha citado, também reforçando isso como esse patamar aí como resistência. Deixa eu só colocar pronto, esse marronzinho aqui é a média de 200. E só para fechar, realmente tá as médias curtas aqui atravessando um candle, indicando a contração da volatilidade, e o que nos sugere esperar uma expansão da volatilidade para breve. É isso, acho que de comentário do Ibovespa tá bom, né? Vamos voltar pro diário, mais tranquilo, se bem que também tá rabiscado pra caramba. Preciso dar uma limpada nos meus gráficos aqui, que tá feio. Mas hoje a gente teve um dia um pouco mais positivo, depois do Ibovespa romper a congestão no diário aqui de 6 candles, 7 candles, né? Chegou a romper, fez um bom movimento aqui. Hoje a gente teve uma correção, para quem gosta de desculpas, uma correção com volume abaixo da média, mas a subida também foi abaixo da média, os volumes estão baixos no todo, né? No normal, já faz algum tempo, desde essa última subida aqui, que tivemos alguns volumes acima da média. Os volumes estão sempre trabalhando em torno desses patamares aí, tirando os dias do furacão aqui nos Estados Unidos, mas é como o mercado sempre trabalha: impulsão, correção, um dia mais direcional. Hoje foi um dia mais direcional para baixo. O Arthur está falando ok, então acho que já está bom, né? O ok significa que acho que já está bom de falar disso, podemos mudar de assunto. Se alguém não tiver nenhuma sugestão, eu vou falar dos papéis principais, né? A Vale tem trabalhado com volumes abaixo do que estava trabalhando anteriormente, mas continua configurando aqui um pseudo
ombro, cabeça, ombro invertido, que eu continuo chamando de os fractais e as simetrias, né? A gente tem aquela famosa simetria que eu tinha citado, que estava se desenhando e foi desconfigurada aqui quando não rompeu esse, não testou os 38 aqui, né? 38 e 80, né? Aqui ela foi alterada e ela aumenta, só que ela fez um fractalzinho dela mesma. Então assim, deixa eu ver se eu consigo colocar uma figura bonitinha aqui, ó. Esse Wzinho aqui, eu adoro esses desenhos, por isso que eu faço. Esse grande W aqui está sendo repetido aqui, nesse pequeno W aqui. É apenas aquela história do Mandelbrot, dos fractais lá todo, ó. Funciona, assim, dá pra, já que é para ser visual. Então aqui a gente tem um grande W, aqui a gente tem um pequeno W, né? Ou seja, uma congestão dentro de uma congestão maior. Então, se alguém perguntar para você como é que está a Vale, o que você vai responder? Está congestionada, porque já tem uma congestão, né? Uma congestão muito simples, né? Está sendo até fácil. Suporte em 34 e 20 aqui, né? Que chegou até 33 e 90, né? Mas suporte em torno de 34 nesse patamar. Tem uma resistência um pouco mais forte aqui entre 36 e 50 aqui em cima. E agora nesse pequeno fractal aqui, a gente continua com o suporte aqui em 34 e 20 uns quebradinhos, e tivemos o rompimento de uma resistência de curto prazo nos 33,60, 33,70 aqui. Testamos isso, fizemos hoje o teste dessa aqui como resistência, não fechamos ainda abaixo disso. Quando eu estou falando no primeiro, né, meu? Pô, de novo, não fechamos não, ela não fechou abaixo desse patamar de 33,70. O rompimento da máxima de hoje, ou da máxima de ontem, 37,40, 37,35 ontem, isso, 37,35, cenário positivo para testar aqui a parte de cima em 36,80, né, ou 36,70, quanto que é 36,70 aqui em cima, que é a região de resistência. Como a gente tem vários, né, essa região dos 36 e pouco, é uma região que tem vários topos e fundos, né, uma região de forte troca de mão de papel aí. Então, talvez a Vale esteja acumulando mais aí para tentar romper esse patamar, né? Talvez, eu falo porque se a gente olhar a acumulação dela, aqui, né, tá mostrando que ela está congestionada, né, ó. Está entrando e saindo dinheiro do papel nos mesmos patamares, pelo menos desde julho, né? Então, desse patamar até esse patamar, ela sempre está entrando e saindo. E dessa vez ela rompeu esse patamar, né? Usando pela acumulação, ela rompeu esse patamar, está testando aí, rompeu esse patamar de 111 alguma coisa aí, bilhões, sei lá o que é isso, deixa eu ver, milhões, muito. Rompeu esse patamar aqui, o que pode estar dando indicação que podemos ter um rompimento aí em breve, né? Ou pelo menos uma andada um pouco maior. Mas é sempre quando a Vale anda, a Petro fica parada, a Petro anda, a Vale fica parada, é meio uma troca de mão aí para quem faz hedge com índice. Mas é isso. O Colmeia está comentando: Gafisa diante do sangramento de hoje, ela segurou bem. Qual seria a expectativa para Gafisa até sexta? Eu não tenho expectativa nenhuma, para ser sincero. A expectativa é que ela suba, caia ou fique de lado. Mas deixando a brincadeira de lado, aqui eu não gosto de trabalhar com expectativa. A gente sempre fala. O que pode acontecer, a gente tem que, primeiro, a gente opera no gerúndio, a gente opera o que está acontecendo. A gente não opera com expectativa. A gente não opera ela com expectativa, a gente opera com o que está acontecendo. Se a gente olhar a Gafisa, né, no prazo mais longo, que nem eu gosto sempre de fazer, a Gafisa já caiu lá dos R$13 aqui, pelo menos no gráfico. Vou aumentar o número de candles aqui.
faz como aqui é barba, cabelo e bigode, a gente faz comentário completo, a gente não quer saber só o que aconteceu ontem ou amanhã, a gente tem que olhar o contexto. Mas vamos lá. Aqui tá pronto. A Gafisa já caiu lá de cima, né? Já caiu, tava aqui, tava R$20. Depois a grande queda foi dos 14,50 e foi até 2. É uma senhora queda, né? Uma queda considerável. Depois congestionou aqui no fundo, fez vários rompimentos, várias acumulações, várias zonas de acumulação, e agora chegou a estabelecer uma congestão aqui, né? Mesmo ameaçando perder, mas a gente já pode chamar isso aqui de congestão. Aqui é 3,70, mas chegou a bater 3,60. Tá, 3,70, 3,60 também é mais ou menos o mesmo patamar. E há uma resistência aqui nos 4,80. Se a gente quiser traçar mesmo fundo, fazer linhazinha, né, que todo mundo entende melhor as linhazinhas, já tem uma ligeira tendência de baixa no diário aqui, né? Vamos aumentar aqui só para ficar melhor de ver. Já tem uma ligeira tendência de baixa no diário, né? Os topos aqui mais já inclinados para baixo e o fundo inclinado. Então já podemos desenhar quase um canalzinho de baixa nela aqui também, né? De novo, só aumentando aqui para ficar mais tarde. Então ela está dentro desse canal. Eu não vi tanto sangramento assim nela que nem o colmeia, né? Vou chamar de colmeia, que nem o colmeia aqui está falando. Mas o que eu estou vendo é uma congestão de fundo. Congestão de fundo. Hoje chegou até a ameaçar romper aqui, né? Esse patamar, mas chegou quase na média de 21. O que dá para a gente olhar aqui? O que dá para a gente tirar de lição daqui? Mudando o traçado da média. Eu sempre mudo isso aqui, eu ainda não... Mas vamos lá. O que a gente está olhando aqui? Tivemos aumento da volatilidade, as bandas de Bollinger abrindo aqui, congestionou, ameaçou subir, e aqui as bandas continuam seguindo o preço. Então, as bandas estão estreitas, então ela só confirmando a congestão, né? Depois de uma subida dessa, dos R$2 até os 4, ou seja, uma subida de quase 100%, é natural que ela congestione para pensar melhor para que lado ela vai. A priori ela está fazendo fundos um pouco mais baixos, né? Mesmo em fechamentos aqui ela está fazendo mais baixos. Só olhando isso podia falar assim, ó, estão distribuindo ela, né? Ela está sofrendo um processo de distribuição. Olhando no acumulação de distribuição também me indica que ela está sofrendo um processo de distribuição. Então a expectativa, já que você gostou de usar do mercado, valeu. O Comé está falando que ele quis dizer o sangramento do mercado. Para o sangramento do mercado ela até não caiu muito, né? Ela até está se mantendo dentro de um preço. O que pode querer dizer, o que reforça a sua tese que eu estou falando agora, que ela pode estar passando por uma distribuição. Qual que seria a hipótese? Essa? Que ela está numa zona de congestão, a acumulação de distribuição está caindo, os volumes não estão sendo tão altos assim, mas os volumes de queda são sempre maiores, são acima da média do que os volumes de subida, né? Aqui a gente tem os candles mais direcionais nos dias, são sempre volumes. O que dá para falar assim, pode ter algum player grande ou alguém que tem muito papel se desfazendo, né? Porque toda vez que tem um candle muito direcional para baixo, os volumes são acima da média, e a acumulação de distribuição com isso acaba apontando para baixo, sugerindo uma distribuição. Mas está numa zona de suporte, congestionando zona de suporte, perdeu esse patamar dos 3,60 num fechamento, ou até 3,60, 3,70 num fechamento, seria um stop aí do papel, ou pelo menos desmontar, o que deixaria a expectativa, usando a palavra que o Comé falou, a expectativa seria negativa caso perdesse esse patamar dos 3,60, 3,70. Ao mesmo tempo, a superação da média de 21 aqui, que hoje está em R$ 4,10, 4,07, deixaria expectativa positiva pelo menos para testar a parte de cima do canal. Mas dos 4,7, 4,10 até 4,50, 4,60 já são 10%. Se você for um bom trader, ganha 5 disso, já dá para fazer algum tipo de operação de operar congestão. Então compra na base do canal, vende no topo do canal, até ela se mostrar que vai romper para um dos lados, usando
dava para usar um retorno à média aqui, se bem que 4,10 para 3,60, tudo bem, dá para a gente ficar brincando. A média de 21 está horizontal, também para só aumentar a dúvida do que vai acontecer. As médias curtas estão tentando retornar a média longa, ou a média longa se aproximar das médias curtas, e tanto a média de 50 como a de 21 estão horizontais, então sugerindo a indefinição no papel, ou que essa congestão pode durar um pouco mais. Como o mercado deu a única parte positiva falar da Gafisa é como o mercado como um todo deu uma derretidona, que nem o Zé Colmeia disse, que o mercado deu uma derretida, ela até está se segurando bem, mas os setores de construção, o setor de siderurgia foram bem penalizados nesses últimos tempos aí, então podia dizer assim, já caiu tudo que era para cair, mas sempre pode cair mais, né, gente? E parafraseando aí um grande autor de livros brasileiro, tendência de baixa quando sobe é para vender, tendência de alta quando cai é para comprar. Ele só não explica o que é tendência para ele, né? Então, que é o que eu falo sempre, a gente tem que estabelecer os nossos critérios, o que é um topo, o que é um fundo, o que é uma tendência de alta, o que é um aumento de volatilidade, porque senão fica tudo muito voado. Quando entrar em tendência de alta, compra. Mas quando o que é tendência de alta para você, cara pálida? É isso que tem que ser mais definido. Assim como as abordagens entre retorno à média e rompimento são trades diferentes, são coisas diferentes, são abordagens diferentes, e cada uma delas tem uma característica de stop, de condução do trade, enfim. Se você tá esperando a Gafisa rompeu para baixo, vende, rompeu para cima, compra. Rompeu o que? O canal e essas zonas de resistência. Os 4,80 para cima e os 3,60, 3,70 para baixo. É isso é uma estratégia de rompimento. Não quero uma estratégia de retorno à média. Ok, estratégia de retorno à média, já era para ter comprado com base aqui no suporte, comprou no suporte e vende na resistência. Por quê? Porque ela está numa congestão. É simples. O Arthur está falando, parece ter um oco em formação. Parece, Arthur, é complicado. Você sabe que eu não gosto, desculpa falar, mas eu não gosto de parece. Um oco, na verdade, nada mais é do que um pivô de baixa. Se você opera rompimento, fez um pivô de baixa, você vende. Você não precisa saber se é oco, se não, se não parece um oco, se o oco é horizontal, se o oco é torto. É exatamente isso que a gente não quer fazer de diferente aí em relação à análise técnica convencional. É lógico, dá pra gente usar o oco, dá pra usar o oco invertido, não tem problema, que é uma linguagem que todo mundo domina, que todo mundo sabe. Mas um oco é um pivô de baixa. Fez um pivô de baixa, você tem que entrar na venda, ou pelo menos espera romper, espera fazer o pullback, sentir o suporte perdido como resistência e entra na venda. É simples. É operar a favor aí do que está acontecendo. Então, de novo, operando no gerúndio. Perdeu o suporte em rompimento, em fechamento, com um candle direcional, com volume bom, etc., vende, é simples. Você não precisa saber se é oco ou não. Você não precisa saber o nome do candle ou não. Você não precisa saber a formação. Eu acho interessante de saber nome quando tem duas ou mais formações ali, fez o tal do Harami, legal saber o Harami, mas é um candle direcional com um candle de dúvida. Opera para o lado que romper. Ali, quando tem mais, a ilha formou lá um candlezinho solitário, um candlezinho solitário com 2 gap, opera a favor. É simples. Opera a favor, gaps você opera a favor do gap ou contra o gap. Só tem que saber se é um rompimento ou se é retorno à média. Se for um gap de fuga, é rompimento. Se for um gap de medida, um gap de área, aí é retorno à média. É simples, né? Eu não acho que não tenho cabeça para ficar decorando o nome de candle, nome de formação. Já fiz isso, já estudei muito isso, mas não acho que para operar você vai. Eu não imagino que alguém. Deixa eu botar minha cara, vai. Vou botar minha cara. Eu não imagino que alguém olhe para a tela operando e fala: isso aqui é uma bandeira, isso aqui é um oco, vou operar o oco. Não, você olha lá e fala: vai perder o suporte, perder a resistência, vou operar um rompimento, vou operar o retorno à média. E bota o valor na boleta, não dá para ficar. Isso a gente deixa para fórum, né? Ou para os chats aí.
isso aqui é um oco, não é, isso é um triângulo, não é, isso é um harami ou não é. Isso aí é discussão de fórum. Discussão de fórum não dá grana para ninguém. A gente está aqui para operar, e o que a gente está aqui é para ganhar dinheiro e operar, descobrir métodos e descobrir maneiras de operar e ganhar grana. Saber nome das coisas não vai. Se você colocar lá na boleta, eu vou operar o harami, não vai te trazer grana. O que vai te trazer grana é pro lado que romper, você estiver no lado certo, estiver com a mão certa. É isso. Mas nada contra. O chat, estou passando o meu jeito, a minha experiência aí. E é como eu vejo as coisas. Também, se alguém quiser discutir sobre se eu estou certo ou estou errado, a gente conversa também, não tem problema não. Eu não tenho o menor problema em mudar de opinião, desde que me mostre que está certo. Desde que mostre que a minha maneira de ver as coisas é equivocada ou incompleta ou alguma coisa. É só um jeito que eu gosto mais. Eu acho meio perda de tempo você ficar discutindo aí se é oco ou não é oco. Mas, por favor, né? É o que a gente faz. Vamos voltar lá para a tela. Tá bom assim, Comé, né, que fez? Tá bom assim, Comé, acho que já está completo, né? Já falamos demais sobre isso. Vamos lá, falando na outra, na Petro. Arthur, desculpa, nem mostrei o oco, mas é que tipo, não interessa, né? Assim, não vai fazer nada. A Petro continua naquela sangria desatada das outras semanas que a gente já tinha comentado. Ameaça que vai e não vai. Eu já tinha mudado isso aqui, ele não salvou. Já fez um topo mais baixo que o anterior, já fez um fundo mais baixo que o anterior, e como eu tinha comentado no chat, veio testar os próximos dos R$20, se bem que o mais baixo que ela chegou aqui foi 20,43 de mínima, né? Eu tinha traçado aqui 20,30. Então tá bom, não errei por muito não, errei por 0,5, né? Ou seja, errei por 15 centavos, errei por 0,5% aqui. Mas era isso que eu tinha comentado, se ela perdesse a congestão aqui, perdesse os 50%, né, e perdendo a retração de 60% aqui, ela vinha testar o fundo. Podemos considerar isso um teste de fundo. De anteontem para ontem, ela chegou a abrir em gap, né, deixou um gapzinho aqui, hoje fechou o gap, todos os volumes estão no mesmo patamar. Desde o topo ali, a acumulação e distribuição vem apontado para baixo, sugerindo uma distribuição. Quem trabalha com Vale Petrobras tem que trabalhar com opções, tem que fazer hedge com opções, tem que fazer proteção com as opções, faça lançamento coberto, faça travas, assiste o chat do Roxo segunda-feira, nas segundas e quintas. Então quem trabalha com Petro, com AGX, com Vale, não tem desculpa, né? Não dá para operar só direcional no papel. O que dá para fazer é, quando você tem o papel e está montado numa trava, está montado em alguma coisa com opções, você reforça a mão forte ou diminua a mão fraca. Ou seja, está perdendo dinheiro com a trava, diminui o volume, diminui a quantidade de trava, e quando está perdendo no papel e ganhando na trava, aumenta a trava e ficamos bem regiados. O que importa é que, fazendo isso sempre, você vai garantir um acúmulo de dinheiro quando o papel estiver caindo e um acúmulo de papel quando o papel estiver subindo. É o que importa a longo prazo, sem ter que adivinhar para que lado vai, sem nada. É só colocar os níveis, só saber colocar os níveis. Falando de Petro, se ela conseguir romper o candle de ontem, nos 21,80, 21 alguma coisa aqui, ela pode vir testar o topo em 23, o topo da congestão aqui em 23 e depois 24, mas já está aqui, a partir desse momento ela já se encontrava numa tendência de baixa, né? Depois que perdeu esse fundo, as médias apontando para baixo, já estaria numa tendência de baixa no diário. Num prazo um pouco maior, depois do rompimento dessa congestão de fundo, ela está fazendo uma correção de toda essa perna, desde do fundo aqui de junho em R$ 17,50 até o topo em 24, subiu R$ 7,00 em 17 ou de 18, né? Subiu R$ 7,00 em 18, já é uma boa subida. Ela está corrigindo desse movimento. E se ela não perder os R$ 20 aqui, 20,40, 20,20, 20,30 aqui, né, que seria o topo da congestão de fundo, ela entra numa tendência lateral ou sem tendência aí, como eu disse da outra vez, tem
temos divergências em nomenclatura em relação a isso. Deixa eu aproveitar e ajeitar isso aqui, os Fibonacci, que eu não consigo. O problema é que eu tenho 2 computadores, daí tudo tem que fazer dobrado. Eu faço num e tenho que fazer no outro, enfim. Se ela consolida a tendência lateral aqui, se não perder esse fundo de 20 e 30. Perdendo esse fundo de 20 e 30, a expectativa fica muito negativa, porque ao próximo suporte é só em torno lá dos 18 e uns quebrados aqui, 18 e 10, 18 e 30 aqui embaixo, que é onde ela pode parar. Mas, como eu disse, quem trabalha com Petro e Vale tem que trabalhar com opções. Perdeu o fundo aqui, você lança para se proteger, zera, faz uma taxinha e fica com grana e compra Petrobras mais barato. É isso. O Paulo falou, o Arthur, estamos certos quando ganhamos, errados quando perdemos. É isso aí, Arthur. Não tem, como eu sempre digo no mercado, não tem certo nem errado, não tem nem bom, nem ruim, nem melhor, nem pior. Quando você acerta, como se você ganha, se você ganha, quer dizer, na verdade tem 4, né, Arthur? Vamos comentar. Filosofia da semana, filosofia inútil da semana. Você ganhar quando você acertar e ganhar fazendo a coisa certa é legal. Você acertar e ganhar fazendo a coisa errada é ruim, né? Porque a hora que você estiver fazendo a coisa errada e te pegar no contrapé, você se ferra muito. Então é preferível perder fazendo a coisa certa. Você fez uma estratégia correta, mas o mercado virou e você perdeu, estopou, se protegeu. Uma das melhores maneiras. A maneira de perder nunca é bom, mas é melhor perder fazendo a coisa certa, né? Fazer a coisa errada também não é tão mal, porque você sabe que fez a coisa errada, você sabe que era para comprar e você vendeu, você sabia que era para vender e você comprou, ou você sabia que era para fazer algum tipo de operação, algum tipo de proteção, você não fez ou não usou stop. Então, que nem diria um professor meu, tem mais que se fuder mesmo, né? Deu mole, tem que se ferrar. Mas fazer a coisa errada e ganhar, você vai fazer a coisa errada sempre, né? E a hora que te pegar de mão invertida, te pegar a mão de mão errada, aí é federal, aí a coisa pega mesmo, né? Assim, não é se fode um pouquinho não, é se fode muito. Mas é isso, acho que a melhor maneira, o aprendizado vem de você fazer a coisa certa e perder. Mas perder, se você fez a coisa certa, essa perda já estava sob controle, vamos dizer assim, essa perda já estava dentro da sua possibilidade, tanto a perda quanto o ganho. O que interessa é se planejar e cumprir o planejado. São duas partes difíceis. Planejar não é tão simples assim. Cumprir o planejado é muito difícil, é muita disciplina. É por isso que disciplina é uma das coisas mais importantes que se tem no mercado. Fazer exatamente o que você planejou. Eu acho que tá bom por hoje, assim, a gente ficou uma semana sem ter. Eu queria falar das elétricas, eu queria falar das construtoras, mas a gente pode deixar para a semana que vem. A ideia é que o programa fique em 40 minutos mesmo. Os últimos programas eu fiz 2 programas de quase 1h30, 1h15, 1h30, porque tinha muita gente, muita dúvida. A gente não se nega também a fazer, mas hoje eu tô meio... tô voltando de viagem hoje, o gráfico está meio bagunçado aqui, eu preciso instalar um novo Shark. E amanhã a gente se vê no programa do Roxo Novo, no comentário da semana, a gente pode comentar mais coisas. Acho que o que tinha para falar dessa semana é isso. Tivemos eleição americana, tivemos mais interferência aí do governo nas empresas nacionais, aí, em bancos, nas elétricas, e isso tudo se reflete no preço. E o que importa é a gente se planejar. Então, voltando para minha cara, obrigado pela presença de todos. Hoje foi um chat mais curto mesmo, mas a gente volta semana que vem e as coisas voltam ao normal. Obrigado pela presença de todos. Boa tarde. Boa tarde, tá claro ainda. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Valeu, pessoal, obrigado.